Olá, bem-vindos ao programa Crer e Pensar, o seu programa da nossa Constante TV, programa voltado para a discussão de temas como apologética, filosofia, ciência e a sua relação com a fé cristã. Eu sou o professor Kelson Mota, esse aqui é o professor Jonatas Nunes, e juntos nós vamos mostrar muita dimensão de uma fé que pensa, de uma razão que crê. Você está no programa Crer e Pensar. E hoje nós temos uma convidada especial. Hoje conversaremos com a engenheira de software Stephanie Paz. A Stephanie atualmente ela faz doutorado em ciência da computação em uma universidade dos Estados Unidos. Depois ela vai falar um pouquinho sobre isso. E é numa área top de linha. Ela trabalha agora com computação quântica, é algo que está bombando no início, no momento. E vamos conversar sobre essa área, vamos conversar também sobre como fazer um doutorado no exterior, como é um brasileiro fazendo um doutorado no exterior. Então, Stephanie, seja muito bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco. Obrigada. Sim, a minha carreira começou na Universidade Federal do Amazonas, quer dizer, deu início à faculdade, né, aqui na UFAM, e eu fiz engenharia de software. E quando eu já estava prestes a finalizar a minha faculdade, o Covid aconteceu. Então eu pensei, caramba, eu mandei o meu currículo para fazer o meu doutorado no exterior, eu não vou conseguir finalizar a minha faculdade a tempo para poder entrar no doutorado. Então eu corri com toda a documentação para o ICOMP, e nisso eu fui aceita no programa de doutorado lá. Lá onde? No Texas, na Universidade do Texas em San Antônio. Então eu fui aceita no departamento de engenharia elétrica e computação lá. Então eu queria voltar para essa área de computação mesmo, que é o que eu tenho um background maior. E aí aconteceu que eu solicitei para que eu conseguisse adiar a entrada do doutorado um semestre e também correr com a documentação aqui para que eu conseguisse finalizar as matérias online mesmo no ICOMP, né, no Instituto da Computação aqui na Universidade Federal do Amazonas. E foi assim, Deus guiando a cada passo. Porque eu falei assim, Senhor, se eu conseguir finalizar a faculdade aqui e ainda também conseguir uma bolsa de estudos lá, essas são as condições para eu ir. Eu não consigo ir sem essa aporte financeiro, né, sem essa bolsa de estudos lá. Então, me guie e me mostre, porque essa vai ser a sua resposta. Se eu conseguir, significa que você está no meu lado e eu tenho a bênção de Deus para ir lá. Que bênção. E eu tô vendo que você tem aí um adereço na mesa. Isso identifica alguma região do nosso Brasil? Com certeza, com certeza. Esse aqui é aquele negócio, né? A gaúcha sai do Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul não sai da gaúcha. Pois é, então você é gaúcha, né? Quando você veio aqui para as terras amazonenses, como é que foi para chegar aqui? Então, a minha família morava no Rio Grande do Sul, né? E aí o meu pai, ele finalizou o doutorado em Química na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E logo após ele conseguiu um emprego na Universidade Federal do Amazonas como professor doutor aqui. Então, toda a família teve que vir pra cá. E quando eu vim pra cá, já era o momento de fazer a faculdade. Então, consegui, né, pela prova do Enem vir. Mas, assim, todo o aporte cultural que eu tinha lá veio junto comigo. Todos os meus amigos mais próximos, eu falo assim, hey, vem aqui, toma um chimarrão comigo. Né? O Jonatas, ela é filha do Dr. João Paz, que nós já entrevistamos. Sim, aqui. Já esteve conosco aqui, um excelente professor. E foi alguém que eu tive muito contato no Rio Grande do Sul, né? Crente firme, e um dia abriu uma vaga aqui, eu liguei para ele, Joel, abriu uma vaga para concurso, você está a fim de tentar o concurso aqui? Ele disse, eu vou, e veio mesmo, e passou, graças ao Senhor. Foi um momento de transição difícil para a família, né? Porque vocês ficaram lá, ele veio para cá, mas graças a Deus vieram, e agora temos aí a Stephanie formada aqui na Universidade Federal do Amazonas. Coisa boa. É verdade. É interessante. Vamos fazer uma pergunta sobre computação quântica? Vamos.
Então, Stephanie, a gente é uma área nova, né? Essa computação quântica, a gente é bem curioso sobre entender o que é isso, né? Um pouco mais sobre o fascinante mundo, né, da computação quântica, né? Então, pode explicar para a gente, de maneira simplificada, o que seria essa computação quântica? Sim, com certeza. Eu acredito assim que quanto mais a gente estuda sobre um assunto, mais a gente percebe que a gente precisa estudar ainda mais, né? E é exatamente isso. Eu comecei a estudar sistemas lineares e controle, e nisso eu caí de paraquedas numa matéria que eu tinha muita curiosidade, que é justamente de computação quântica. Uhum. E lá foi quando eu conheci o meu orientador atual. E aí é justamente isso. No computador clássico que a gente tem agora, sim, nós, no final das contas, transformamos, por exemplo, uma frase em um número, e esse número vai ser transformado em hexadecimal, e o hexadecimal vai ser transformado para binário, zeros e uns. E através desses zeros e uns, a gente vai conseguir transformar, a gente vai conseguir fazer com que o nosso computador entenda o dado e nos dê uma resposta de alto nível. Uhum. Só em 0 e 1, né? Somente zeros e uns. Tudo para zeros e uns, né? Exato. Porém, em computação quântica, nós temos todo o espaço de probabilidade entre 0 e 1. Então, eu posso falar que eu tenho infinitas possibilidades nesse subespaço para conseguir converter o meu dado de alto nível em baixo nível. E através disso, enviar para um computador quântico. E aí ele vai tentar fazer, por exemplo, grupos, agrupar esses dados e classificar esses dados de uma forma. Ok, mas como que eu vou transformar o meu dado do mundo real, sei lá, uma imagem, em um subespaço quântico? Esse é o principal desafio por agora. Uhum. Porque nós temos muitos dados, né? Principalmente assim, o ChatGPT mostrou que nós temos muitos dados, a gente pode fazer engenharia desses dados de uma forma mais otimizada e dar uma resposta para o nosso usuário de uma forma direta, como se parece que tu tá conversando com um professor ali, se você fizer a pergunta da forma correta, né? Sim. Só que a gente já está esgotando os nossos recursos do computador clássico. Uhum. Mas com o computador quântico, esses recursos vão ainda mais ao infinito e além. Uhum. E é para isso que a gente está estudando computação quântica, para chegar no nível que a gente está em computação clássica e explorar esse mundo além que a gente tem certeza que a gente tem, né? Essa é uma curiosidade dessa sua pergunta, essa resposta. A gente sempre imagina computador, teclado, hardwarezinho ali, né? E o computador quântico ele não é isso, né? Porque o pessoal, já vi gente achando assim, não, ano que vem vai sair o computador quântico, a gente já vai poder comprar. E o pessoal tem uma ideia completamente, vamos dizer, clássica de computador. Em termos de hardware, bem simples, de maneira simples. Como é que é formado um computador quântico? Você tem ideia? Com certeza. Assim, o computador quântico, ele vai querer simular elementos quânticos, mas através de, como se fala? Eu tenho 2 placas de silício, por exemplo. E aí eu vou estar vendo essa interação entre essas 2 placas com elétrons, né? E vou estar simulando esse tipo de interação entre elas. Porém, o que acontece? Todo o ambiente que tem ao redor dessas placas, ele é extremamente controlado. Então, a gente vai querer colocar essas placas em um ambiente bastante frio, ou seja, 0 Fahrenheit. E aí, para você começar a interagir nesse computador, tu vai ter que estar extremamente equipado, como se fosse um astronauta. Tu vai lá, né? Vai ter que ter esse controle. E para você acessar esse computador, o ideal é você acessar através de um cluster ou através da nuvem. Uhum. Então você vai ter... A gente tem acesso a computador quântico hoje em dia mesmo. Por exemplo, através do... Como se fala? Da nuvem, nós conseguimos acessar um computador quântico da IBM.
Você só precisa colocar o seu e-mail, a sua senha, criar um login lá e fazer interações com aquele computador, códigos e tudo mais. Que é onde eu estou desenvolvendo a minha pesquisa atualmente, inclusive. Né? Mas você ter um computador quântico na sua casa, isso faz sentido. Não faz sentido. Você precisa de todo um aparato de profissionais verificando se está tudo certo e um aparato tecnológico. Então nós não vamos ter um notebook quântico, com certeza, no momento não. Eu acho que não. Então isso tem a ver com o que nós chamamos de quantum bit, né? Não é mais o bit clássico, né, de a ausência ou presença de uma corrente, né, sinal positivo ou negativo, né? Você já vai ter estados quânticos associados, né? Então isso. Sim. E para ter esses estados quânticos, né, você não dá para armazenar, por exemplo, num HD tradicional. O hardware é completamente diferente, porque a gente não está falando de portas lógicas eletrônicas, está falando de portas quânticas que você tem que emaranhar basicamente ou elétrons ou estados de elétrons, spins. E o negócio é realmente a temperatura, que é menos 21, menos 22, eu não tenho certeza. É muito frio, né? E também não é uma quantidade grande de qubits que nós temos hoje. Qual será o mais potente que nós temos atualmente? Acho que de 15, 16 qubits? Pois é, eu acho que não tenho certeza. Eu posso até estar assim, que nós temos até 32 qubits. É por aí, né? Não é muito. E aí a gente chama eles de qubits justamente por isso, né? Por essa diferenciação de que os bits são 0 e 1, e o qubit é uma probabilidade entre o 0 e o 1. E quando você já está no 0, você já está... É como se fosse uma parede, né? Fronteira. Uma fronteira entre um e outro. O que a Stephanie está dizendo, traduzindo, porque toca com a minha área, que é de mecânica quântica, é que no mundo quântico, você... Entre um estado e outro, você pode ter uma gama de probabilidades de emaranhamento entre esses estados, superposição entre esses estados. Então, numa parte clássica, eu tenho um 0, eu tenho um 1, mas em quântica eu posso ter 0, eu posso ter 1, eu posso ter 0 e 1 ao mesmo tempo, eu posso ter frações entre 0 e 1, e aí entra numa parte chamada de spin, que na verdade, boa parte dessas portas lógicas são, na verdade, estados de spin. Aí entre o spin menos meio e mais meio, aí tem uma infinidade de estados. Sim, e uma coisa assim que eu amo e que durante a minha graduação eu estava estudando era justamente aprendizagem de máquina. E ali você tem o quê? Você vai ter que ler o dado, ter um processamento desse dado, limpar esse dado e aí sim enviar para um modelo. E esse modelo vai te dar uma probabilidade de qual vai ser a classe desse dado. Por exemplo, num problema de classificação. Eu quero classificar uma imagem entre um pulmão que tem Covid e um pulmão que não tem Covid. Então a resposta vai ser ou 0 ou 1. E já na computação quântica, você tem o quê? Você vai ter esse dado clássico, né? E vai ter esse pré-processamento que a gente chama de... você vai ter que fazer com que cada um desses bits seja um qubit. E aí, para transformar, você vai usar portas lógicas, que é o X, o sigma X, sigma Y, sigma Z, e Hadamard Gate, que a gente chama, e uma infinidade de portas lógicas que a gente vai fazer essa operação. E através dessas operações nós vamos ter uma resposta e verificar, ok, é essa operação que a gente quer para ter uma resposta de que esse vetor, né, tem Covid ou não, essa imagem que a gente transformou em vetor tem Covid ou não. Não, então eu vou ter que melhorar essas portas lógicas, assim, bem alto nível, assim, para ter uma ideia. Então tem muita coisa a ser aprendida, que eu estou nesse processo de entender cada detalhe disso para realmente fazer essa computação quântica acontecer, né? E é um desafio, né? É um desafio. E eu fico me perguntando, eu tenho muita curiosidade nessa área porque toca na minha área, que eu sou de química teórica, né? Teórica e computacional.
Mas quando eu penso em computação quântica, o que vem sempre para mim em mente são aparelhos de ressonância nuclear magnética gigantes, mapeando basicamente estados quânticos de spin em algum sistema e ali você tentando computar, né, por essas portas. E eu não consigo pensar como é que eu posso escrever um programa com um código com tantas portas diferentes. Eu não sei se é o mesmo tipo de programação. Pois é, isso que é o mesmo tipo. Como é que ficaria? Como isso impactaria na lógica de programação? Muda? Sim, é porque assim, a gente diz, quando nós estamos falando de computação quântica, você pode buscar bibliotecas diferentes para ter acesso a um computador quântico. E a biblioteca que eu uso ele chama que é o Qiskit, certo? Então no Qiskit eles têm uma classe. E agora eu tô falando um pouco na área assim, de software mesmo. Eles têm uma classe que eles mesmos fizeram. E aí quando eu chamo a porta X, né, eles vão mandar pro hardware a porta X. E aí eu só chamo, vou colocar, por exemplo, ponto X. E colocar o meu qubit ali que eu criei no meu vetor. E aí todo o processo de hardware é algo que vai acontecer automaticamente. Tá. Entendeu? Então, eu não vou precisar criar a porta X no software. Entendi. Eu vou chamar essa porta X que já está no hardware. Então, basicamente, você programaria de forma normal, mas o processamento que é quântico. É mais ou menos isso? Isso. Se eu fosse fazer um código de uma série de Fibonacci, bem simples, aquele lá de 3, 4 linhas, poderia fazer normalmente e mandar submeter para um programa, ou teria que modificar o código? Aí teria que traduzir esse código, vamos falar, esse código em Python para a biblioteca do Qiskit, chamando as portas lógicas de acordo com o que eles falam. Entendi. Então você tem, na verdade, um emulador no meio da história, né? Um mediador, isso, né? Tá. Gente, tá legal, ó, não saiam, estamos aqui no programa Crer e Pensar com a Stephanie Passo, nossa engenheira de software, que está nos Estados Unidos. Fique conosco, vamos ter um breve intervalo e já voltamos aqui no Crer e Pensar. Até daqui a pouco. Bem-vindo de volta ao programa Crer e Pensar. Estamos aqui entrevistando a doutoranda em computação quântica, né? A Stephanie. E agora a gente vai mudar um pouco, né, o nosso foco das nossas perguntas, vamos falar um pouco mais agora sobre a integração entre fé e ciência. Então, Stephanie, como tu enxergas essa relação entre a tua fé cristã e a pesquisa de computação quântica? Existem conexões inesperadas que você já identificou? Ou é mais ou menos como o multiverso, né, onde as coisas não se tocam uma com a outra, né, entre fé, ser cristão e, ao mesmo tempo, ser uma pesquisadora? Como é que é essa relação? Sim, eu acredito que somente olhando um código clássico, e indo para o quântico ainda mais, mas a gente percebe assim, você não tem como criar um código que ele é uma máquina de Turing, né? Na máquina que ele realmente vai ser funcional sem você pensar no que tu tá fazendo. Até mesmo quando você pensa no que tu tá fazendo, você tem muitos bugs, né? Sim. E traduzindo isso, nós temos o código do DNA, né? E muitas vezes, poxa, nós somos seres pensantes que podemos criar coisas muito interessantes e a vida, ela é um código. Se você está simplesmente, né, eu vou criar um código aqui, mas ele tem um input, que a gente fala, né, um início, uma entrada, né? Um processamento e uma saída, a gente diz que esse código é um código com máquina de Turing. Porque tem uma entrada, tem um processamento, tem uma saída lógica. Agora, se você tem um código que tem uma entrada, que tem um processamento, mas não tem uma saída, e ele fica infinitamente ali, isso não é uma máquina de Turing. E um programador consciente, ele vai precisar, ele tem inteligência, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem um objetivo no que ele está fazendo naquele código.
né? E vai ter uma saída que tem uma razão daquela resposta, né? Agora, a mesma coisa, eu percebo que nós temos um Criador. A maneira como nós somos feitos, né? Qual vai ser a cor dos seus olhos? Qual vai ser, né, a altura dessa pessoa? Todas essas características, vai ser um ser pensante. Todas essas características que nós temos, que o nosso DNA são provindas de um código, que é o código-fonte DNA. E esse código tem um autor que ele é, com certeza, superior a nós, que ele é extremamente inteligente e que nem mesmo assim, quando a gente está consciente, o nosso corpo, ele está restaurando e fazendo funções assim, até quando a gente está dormindo. Então, nós temos um programador muito superior e a gente não consegue nem medir. As impressões digitais são claras, né? Desse criador na criação, né? E então, com isso a gente é fácil, né? Com esse enfoque, descartar a possibilidade do acaso ter construído tudo isso, né? Acho que para você essa visão fica muito mais nítida, né? De que não tem como a perfeição da codificação que nós temos na nossa formação, né? Isso ter simplesmente vindo do acaso, né? Não há código criado... Não tem como. Ao acaso, Não né? tem espaço para o acaso nisso aí, né? Não. Se alguém falar, olha, esse código, ele é super inteligente e alguém falar para você, isso daqui foi feito do acaso, ou, isso aqui não foi feito por um ser humano, foi feito por uma máquina. Aí você fala, ok, mas... Quem foi? Exatamente. Quem foi que criou a máquina? Foi um ser humano, que ele é inteligente, que ele é um engenheiro. Ok, então a gente já sabe, né? Nessa parte de computação, disso que você está falando, o pessoal está com as esperanças nos algoritmos quânticos genéticos, né? Para provar que o ser humano, ele foi fruto de uma evolução não guiada. E é interessante que estão se criando hardwares, criando softwares, programando o software para poder simular uma coisa dentro de uma programação estabelecida. E a pessoa disse, não, isso aqui foi um acaso. Não, meu querido, você criou o modelo para que aquele acaso, entre aspas... Tem coisa mais guiada do que isso, Tem coisa mais guiada do que isso, né? Exatamente. E também até pensando na própria natureza de Deus, sabe? Que a gente fala assim, nossa, mas como que Deus, ele é Pai, Filho e Espírito Santo, né? 3 pessoas que são um único Deus. Como que isso pode ser possível ou inteligível? Eu não entendo isso, né? Mas quando a gente vai estudar mecânica quântica, né? Dualidade onda-partícula, onda-partícula. Exatamente. Nessas minhas pesquisas, eu tenho ouvido uma série de estudos do professor Kels, obrigado, no YouTube. E aí eu vejo assim, como que a própria essência da matéria nos mostra, né, que se a gente tá medindo, né, com os operadores ali, se é uma onda, a gente vai conseguir perceber que o elemento ali é uma onda. Se medir como partícula, também. Vai ter todas as características de partícula. Né? Exato. Mas eles não são uma mistura, né? Mas não... Mas são incríveis mesmo, são naturezas diferentes do mesmo fenômeno. E é interessante que para isso os cientistas não têm nenhum problema, né, de lidar com isso. Não, mas a Trindade não... A Trindade é um absurdo, né? Exato. Que incoerência. Né? Eu vejo muitas conexões, né, tanto na forma de programação, tanto na natureza da matéria. Quanto mais a gente conhece, a gente percebe como Deus, ele mostra as características dele próprio através das coisas que ele mesmo criou. Exato. Dentro da tua área, você que está fora, está num ambiente até um pouco mais secularizado, se bem que é no Texas não é mais religioso ali nos Estados Unidos, tem muito ateu por lá? Então, tem várias pessoas que eu não digo somente ateus, mas de diferentes religiões. Porque no doutorado, principalmente, quando eu saí do Brasil, eu pensei, poxa, tô indo pro Texas, né? Vou estar aprendendo a conversação em inglês
vão ter vários alunos dos Estados Unidos. Com aquele sotaque texano. Com sotaque texano. O melhor lugar para aprender o inglês, hein? E hello, y'all, né? Que eles falam... Diz que se aprendeu inglês do Texas, aprende qualquer um, né? Sim. É assim, um desafio. Então, mas assim, eu pensei, poxa, vou ter vários colegas que vão ser americanos e eu vou aperfeiçoar o meu inglês lá e também aprender os conceitos da universidade. Porém, quando eu comecei a estudar, a surpresa foi que nenhum aluno era americano. Ah, que interessante. Todos eles, nas primeiras aulas, eram de outros países. Então, tinha pessoal que é chinês, indiano, né, da América do Sul. Então, tem de diferentes países. Eu não lembro de ter visto um brasileiro na minha universidade. Eu ouvi falar de brasileiros que estão lá e que tomam chimarrão, inclusive. Mas eu nunca vi pessoalmente, né? Também tinha muitas pessoas da Colômbia. Então, é um ambiente extremamente internacional. É super internacional no doutorado, né? Na graduação, nem então. Na graduação tem vários americanos. No mestrado tem americanos e pessoas internacionais. Já no doutorado, a grande maioria é internacional. E com diferentes religiões. Então, foi uma oportunidade até de aprender sobre, né, as religiões, os deuses indianos, que eles são politeístas, né? E eu não tinha ideia, eu achava que era 1, 2, 3, 4, não, são centenas. Centenas. Né? Acho que chega a 1 milhar, viu? Sim. E aí, os rituais deles, o que eles fazem, né, na hora... eles só comem com a mão direita, e a gente vê isso no Velho Testamento, né, que a mão direita, ela é sagrada, já a esquerda é, por exemplo, jogar no lixo, ou, né? Já também tinham muçulmanos, tanto que eu tive que fazer trabalhos com colegas meus que são muçulmanos, e eu fiquei, meu Deus do céu, se eu falar que eu sou cristã, aqui a coisa vai pegar. Mas, na verdade, eles até começaram a ir para alguns encontros cristãos comigo, né, da presbiteriana, e acaba que a solitude faz com que as pessoas queiram interagir com outros grupos que sejam de pessoas que tenham braços abertos. E nada melhor do que a igreja de braços abertos receber essas pessoas que são de uma diferente religião e a gente mostrar sobre o amor de Cristo por eles. Porque eles aprendem de Cristo de uma forma diferente. Sim. Stephanie, já que está falando nessa área aí, fazer doutorado nos Estados Unidos já é uma coisa diferente, é uma coisa emocionante, né? Tem desafios. Com certeza você teve seus desafios. Quais foram, né, os momentos mais desafiadores para você, como cristã, tanto no aspecto acadêmico como cultural, ao fazer doutorado no exterior? Tem alguma história até divertida para a gente? O que foi mais desafiador para você? Assim, eu acho que um dos desafios foi que nos primeiros meses mesmo, o desafio foi da língua, né? Que o meu cérebro estava acostumado a falar português e ouvir português o tempo todo. Então, quando você vai e ouve uma língua diferente, por mais que você conheça e seja familiarizado, é um shift. Então, o primeiro semestre foi mais desafiador. Após isso, eu tive um determinado desafio em termos da minha orientação, que a minha orientadora nesse primeiro momento na primeira fase do meu doutorado, era de uma área que era diferente da minha, né? Então, academicamente, eu sentia que eu tinha que ter uma graduação em matemática para estudar o que eu teria que estudar. E aí depois eu percebi que não. Então, eu troquei de orientador. Então, esse foi um outro desafio. Isso.
Outro desafio é que alguns colegas, eles pensam que se você é doutor, você só tem que ter amigos doutores. É mesmo? Ou, se você é doutorando, você só tem que ter amigos doutorandos. Os pares, né? Exato. Então, e a gente vê que não é assim, né? Que, pelo menos eu penso que você tem que ter uma amizade por amizade e as outras coisas, elas vêm com o tempo. Ou as pessoas vão aprender contigo, ou você vai aprender com elas, independente, né? Sempre, eu conheço muita coisa de uma área, mas vocês conhecem muito mais do que eu em outras áreas diferentes, e a gente complementa esse conhecimento quando nós estamos, né, unidos. Então, esse foi um outro desafio, mas uma coisa engraçada que aconteceu foi que devido no cristianismo, a gente aprende a você ajudar pessoas, o que a sua mão direita faz, a sua mão esquerda não vê, né? Então, na época, eu tinha um carro, e aí eu tinha um colega meu, que ele morava um pouco distante da universidade, ele não tinha transporte lá, ele tinha que ir caminhando após a aula. Eu falava assim, eu posso te dar carona, e tudo mais, e não sei o quê. E aí ele ficava assim, poxa, mas por que ela tá me dando carona? Será que ela gosta de mim? E não sei o que. Eu disse, essas brasileiras. Aí foi assim, pra sair dessa situação foi um pouco... Aí eu disse, não, mas é porque a gente tem que ajudar um ao outro, isso aí é importante. Aí até explicar que, né... Essa familiaridade brasileira é meio estranha pra eles, né? Sim, de você, por exemplo, só o fato de você dar um abraço, né? Um abraço nos Estados Unidos é uma coisa complicada. Eu estive lá, eu sei como é que é. Sim. Então, acabava que quando eu já conhecia as pessoas, eu já sabia desse tabu, então oi, tudo bem? Né? Ou aperte mão, pronto. Você deu alguma gafe lá? Stephanie, cometeu algumas gafes por lá? Eu acho que sim, porque... Como brasileira, acaba que eu era às vezes mais fria do que eles esperavam. Aí eu tentava olhar o que eles estavam fazendo. Se todo mundo estava se abraçando, ok, beleza. Né? Até que teve um momento que eu fui numa comunidade, como se fala? Que eles são latinos. Então todo mundo estava se abraçando e dando 3 beijinhos. Aí eu falei, ok. Tô nessa, né? Ok. E aí a minha amiga, que ela é chinesa, ela me seguia, né? E tava recebendo os 3 beijinhos. Ela falou, Stephanie, eu tô tonta já. Não dá. Por conta dessa irmandade, desse, como se fala? Essa irmandade latina, né? Então, dependendo do ambiente que você tá, você tem que se adaptar e perceber o que as pessoas estão fazendo. Senão eles acham que tu já tá... né, paquerando a pessoa. Então, para quem assim nunca foi nos Estados Unidos, acha que é muito tipo filme, né, aquilo lá. Mas uma vez que eu fui lá, uma das coisas que me impressionou muito foi a comida. Eu achei a comida muito ruim. Aquela comida muito já... não é fresca, né? Aquela comida... Acho que depende muito também, imagino, né? Enlatada, da região onde você Pois tá, né? Essa é a pergunta, porque ali é no Texas, né? Eu não sei... Como é que é ali, nessa parte? É bastante fast food. Bastante, né? Então... Tex-Mex? É Tex-Mex. Então, assim, no primeiro ano do meu doutorado lá, eu tava numa casa de família com o pessoal da igreja. E eles são texanos. Então, eles me levavam nesses restaurantes em que você vê nos filmes, né? Que tem uma mesa quadrada vermelha, uma cortina quadriculada... E aí eles pegam e te mostram assim, vários waffles, um em cima do outro, um hambúrguer, batata frita. E aí eles te oferecem assim, um copo enorme de refrigerante. E se você tá na metade do refrigerante, vem a garçonete e coloca mais. E aí vem, é infinito. O copo é um balde, né? Praticamente. Né? Sim. E, assim, e tudo assim, muito grande. Até que... né, eu conheci o Luiz, que é o meu namorado,
E aí ele começou a me levar nos restaurantes mexicanos. Então, no restaurante mexicano tem muitos tacos e tudo mais. E eu falei, olha, eu não consigo comer uma porção inteira. Então, bora comer assim, meia porção pra mim, meia porção pra ti. Só assim pra gente conseguir comprar um prato e dar conta daquele prato, né? Na refeição. Gafes de idioma não passou muito por isso não, né? Foi terrível pra mim. Pois é, às vezes eles falam assim, how are you? Que é, how are you? Né? Como vai você? Aí, how are you? Então, na igreja... Tinha que entender. Na igreja foi muito, muito mais, assim, puxado. Que aí eu comecei a ouvir, aí eu falei, eles estão brincando, né? Aí... É o sotaque texano. É o sotaque texano. E aí, quando a gente assistia um filme, cowboy... Aí no filme eles falaram, how are you? Aí eu, sério, ele não tava brincando, né? O pastor não tava brincando, eles realmente falam dessa forma. Stephanie, segura aí um pouquinho, que a gente vai para o nosso intervalo, que esse assunto tá legal. Você que está conosco no programa Crer e Pensar, vamos intervalinho, voltamos já. Daqui a pouco. Até mais. Olá, estamos de volta aqui com a doutoranda Stephanie Passo, que faz doutorado em computação quântica nos Estados Unidos, na Universidade de Texas, San Antonio, e a gente tem conversado aqui, falando um pouquinho sobre a vida dela nos Estados Unidos, algumas gafes aqui no intervalo, muito interessante. E tem uma pergunta prática aqui, Stephanie, que eu acho que é quase um exercício de futurologia, né? Quais seriam as aplicações, de fato, né, que a gente poderia vislumbrar em computação quântica? Como é que isso poderia impactar? Porque isso ninguém sabe. Até onde vai o impacto da computação quântica? Quais são as aplicações? O que você tem ouvido falar sobre isso por lá? Bom, o que a gente tem ouvido bastante falar é justamente a gente pode aplicar a computação quântica em qualquer área de interesse. Então, eu posso aplicar no campo das finanças, para predição de altos e baixos em uma ação, por exemplo, ou eu posso aplicar no campo de healthcare, na saúde, né? Todas essas aplicações que a gente tem, ou processamento de imagem, ou até mesmo, né, linguagem, né, que a gente fala PLN, a gente tem todas essas aplicações. E o grande diferencial é que nós temos um número limitado de espaço e de processamento na computação clássica. Já na computação quântica, esse processamento ele pode ser ilimitado, dependendo da forma como você vai fazer a engenharia. Eu quero somente fazer com que o meu dado seja processado no eixo X e Y. No eixo X, Y, Z. Ou senão eu quero fazer um subespaço ainda maior, dependendo do meu dado. Então, isso que vai fazer, essa engenharia que vai ter um diferencial quando nós temos um dado assim com N terabytes, né? Então, isso vai nos dar um diferencial. E futuramente nós vamos ter essa capacidade de tudo que a gente faz em machine learning, né? A gente vai conseguir fazer em quantum machine learning. E ainda melhor. É o que a gente... Esse é o desafio para agora. Fazer a mesma coisa com os mesmos resultados e ainda melhor. Uhum. Por exemplo, nós trabalhamos, né, com a área de simulação computacional, simulação molecular, né, computacional. Então, por exemplo, eu trabalho em dinâmica molecular e para resolver ou para simular um sistema simples, a gente leva, por exemplo, 1 semana para poder fazer os cálculos, né? Cálculos quânticos ainda mais, né, dependendo do que você está analisando da molécula. E aí eu pergunto, já existe alguma coisa, algum protótipo que já tenha, já cubra, já substitua ou já se insira nesse contexto de auxiliar o que já tem sido feito já na programação? Sim, eles até têm artigos publicados nessa parte, por exemplo, do cálculo de Fibonacci, ou você encontrar números primos
altíssimos, né? Então, em uma máquina clássica, nós conseguimos fazer isso, mas o tempo de processamento, ele é muito maior do que o tempo de processamento numa máquina quântica. Então, a gente já tem esse diferencial, que é questão, assim, de horas. Numa máquina quântica, a gente já tem um número mais alto. Já numa máquina clássica, a gente precisa de dias para chegar nesse mesmo número. Então, a rapidez, né, de conseguir esse resultado faz com que nós consigamos avançar rapidamente, né, nesse mundo quântico, com a computação quântica sendo a nossa ferramenta. Né, com certeza. Isso é impressionante. Eu queria terminar essa parte final aqui do programa com uma conversa mais aberta, né, sobre a fé cristã. Nós sabemos que há assim uma dificuldade em viver como cristão num ambiente acadêmico, e eu imagino que um ambiente acadêmico de alto nível talvez seja mais complicado, pelo menos aqui no Brasil é essa a realidade que nós vivemos, né? Não sei exatamente como é ali na Universidade do Texas, mas para mim é uma alegria, inspirador ver você, pessoa jovens aí entrando em campos que são inovadores, campos diferenciados, né, Jonatas? Exato, com certeza. E essa parte aqui eu queria abrir para conselhos, né? Que conselhos você pode dar para um jovem que quer fazer um mestrado, um doutorado no exterior? Qual é o caminho das pedras? Que conselho você pode dar para ele, como ele se mantém como cristão num ambiente tão desafiador? Como é viver como crente fora do seu ambiente, aqui da sua cultura, em uma cultura que, principalmente aí tem visto nos Estados Unidos, tem se modificado cada vez mais e cada vez mais distante daquele cristianismo básico? Bom, eu acredito que eu fui muito abençoada por Deus, porque eu estava querendo ir para um outro estado, que ele não é tão cristão assim, mas acabou que eu fui para o Texas. Então, acho que Deus tem me guiado a todo momento nas minhas decisões, e no Texas ele é extremamente cristão. Então, na universidade, há vários grupos cristãos com pastores que podem te dar aconselhamento, seja presbiteriano, seja Assembleia de Deus, seja batista. Você vai encontrar um grupo cristão que pode ser a sua cara. Então, o meu primeiro conselho, né, para essas pessoas que já estão, né, nos Estados Unidos ou no exterior, é encontrar um grupo cristão, uma comunidade. Porque eles podem ser uma comunidade que vai te ajudar tanto a manter a sua fé, né, em Cristo, mas também criar amizades e te ajudar para o que for necessário. Eles são a sua família agora. E eu percebi que a igreja, ela é a minha família lá, com certeza. Tanto que tem algumas amigas minhas que eu chamo elas de Little Sister, né? Que eu sou a mais velha, então elas todas são as minhas Little Sisters. Até que irmãs mais novas, né? Irmãs caçulas. E elas me chamam de Big Sister, né? A minha irmã mais velha. E isso é lindo, e isso é muito bom, até porque uma das coisas que eu ouvi falar é quando você vai para o exterior, você não tem família, você não tem amigos próximos, você pode ficar muito sozinho e vulnerável. Já se você tem essa comunidade, você tem uma família, você tem amigos, você tem um pai, uma mãe e os meus irmãos, né? Assim como Jesus disse, quem são minha mãe, meu pai e meus irmãos? Vocês são minha mãe, meu pai e meus irmãos. Então eu senti tudo isso e todo esse afeto e carinho e cuidado de Deus através dessas pessoas, através da comunidade cristã, né, aonde eu estava. E o meu conselho para o jovem brasileiro que está aqui, que está querendo ir para o exterior, é justamente assim, o céu é o limite. Se o céu é o limite dos seus sonhos, então não se preocupe, porque se o sonho der errado, você já vai estar nas nuvens quando acontecer. Então,
Desde criança eu tinha o sonho de estudar nos Estados Unidos. Fazer ou graduação ou pós-graduação, mas ter uma parte acadêmica nos Estados Unidos. E aconteceu que Deus me abençoou e me guiou em todo esse momento. Eu tenho amigos da igreja que eles estudaram nessa universidade. E eles falaram, ei, Stephanie, vai para esse departamento. Esse departamento é bom, mas você tem que mandar e-mails para os professores do departamento para ver se eles queiram te financiar e te dar uma bolsa de estudos e aí você trabalhar com eles. Então, isso me ajudou a justamente, né, conseguir uma bolsa de estudos e ter um orientador, estando aqui já no Brasil. Então, é aquele negócio. Envie e-mails para o departamento que você quer. Se você conseguir, tenha amigos que estudem ali para te aconselhar, né? E você teve que fazer alguma prova, alguma coisa assim, algum teste? Então, quando eu entrei, eu estava na época do Covid. Então, eu tive que fazer uma carta falando por que eu entrei, por que eu queria entrar na universidade. Como se fala? Algo que descrevesse qual é a minha carreira profissional, os meus conhecimentos também, que eles chamam de resume, que é um resumo da sua carreira profissional, tudo em inglês. Tive que solicitar 3 professores da universidade para me dar carta de recomendação, que foi o professor Eduardo Souto, o professor Raul e o professor Bruno, que eles são do departamento de computação na UFAM, inclusive. E dessas cartas de recomendação, você também tem que pagar uma taxa, né? E aí, nessa taxa, eles vão analisar todos os seus dados e verificar se você está apto para prestar o doutorado. E um detalhe foi que eu fui da graduação direto para o doutorado. Então, não fiz mestrado. A gente consegue fazer isso no exterior. Bem facilmente. Aqui no Brasil que é complicado. Exatamente. Então, como eu já tinha feito PIBICs praticamente todos os anos da minha graduação e eu tinha um artigo publicado, isso ajudou a mostrar que eu já tenho um background em pesquisa. Seriedade também, né? Exatamente. Então, isso foi ótimo, né? Porque eu já fui no meu objetivo, mas o que eles dizem é que se você não for aceito no doutorado, eles falam, ei, você pode fazer um mestrado e ir direto pro doutorado. Então, eles te dão essa opção. Eles são, na verdade, bem flexíveis nessa questão. É só você querer e verificar, ok, eu preciso dessa ferramenta, dessa ferramenta, dessa ferramenta. E correr atrás dos seus sonhos, né? Tendo em mente, colocando Deus em primeiro lugar, com certeza, né? Porque quando as coisas começarem a ir não da maneira como você espera, quando as coisas começaram a ir não da maneira como eu esperei, eu falei, não, Deus me colocou aqui, Ele me direcionou. E a minha fé acabou me impulsionando para fazer coisas que nem sempre a gente imagina, né? Isso é um ponto muito importante, né? A questão de você, onde estiver, procurar um local, né? Onde tem a irmandade da igreja, né? Esse também é um ponto muito importante que eu posso testemunhar também, que foi o divisor de águas, né? Quando eu fui, né, no meu pós-doc, eu não conhecia nada nem ninguém, né? E não tinha a menor ideia de como é que era viver, né, morar em um outro país. Mas os irmãos ali que eu pude encontrar fizeram toda a diferença, desde a acolhida da minha chegada, me estabelecer e tudo. Tive um aporte, assim, abençoado, né? Eu vi realmente Deus indo à frente e preparando mesmo, né? E isso foi uma oportunidade de ver a extensão realmente daquilo que nós vemos nas Escrituras, né? Você vê aquilo na prática, né? A questão do amor e do acolhimento, isso para mim foi realmente algo marcante, né? A oportunidade que Deus deu ali de você experimentar desse amor
que existe entre os da família de Cristo, né? Que é muito além de uma região geográfica, né? Muito vai para além de uma igreja local aqui no Amazonas, ali em Boa Vista, não, mas está em todo o mundo, né? Aquilo que a gente vê na palavra realmente é verdade. O amor é o mesmo, você se sente em casa. Isso foi uma coisa surpreendente. Você saía fora, né, nos lugares e via pessoas diferentes, costumes diferentes, hábitos e maneiras de falar diferentes. Mas quando você entrava na igreja, as conversas eram parecidas. Era muito semelhante daquilo que eu converso aqui, depois do culto com os irmãos a respeito da palavra de Deus. Então isso faz toda uma diferença. Povo, né? É o mesmo Deus. É o mesmo Deus, é o mesmo povo. Isso realmente é uma experiência pessoal que eu tive surpreendente, que acrescentou muito a minha maturidade cristã. E o inglês? Requisito? Tem que chegar lá falando bem? Como é que é? Para o jovem, o que você pode falar sobre isso? Eu acho que se eu for comparar o meu inglês há 2 anos atrás para agora, eu posso dizer que o meu inglês ele tá muito melhor, né? Antes eu falava que eu já falava inglês fluentemente, tudo mais, porque, né, não tinha o que comparar. Mas agora, comparando a mim mesma há 2 anos atrás, eu falo, nossa, tem uma diferença aí. Então, acaba que se você pensar, eu vou esperar que o meu inglês seja perfeito para poder ir, então você nunca vai ir, entende? As coisas têm que ser, você consegue se comunicar, você consegue entender, né, superficialmente o que as pessoas estão falando, né? Então, ótimo. Então, isso vai estar te aperfeiçoando. Outra coisa que eu esqueci de dizer é que uma das documentações necessárias é o TOEFL. Então, pode ser que no programa que você está indo, eles vão falar, ok, a nota mínima é essa para o TOEFL. Outros programas, eles não tenham essa nota mínima. Particularmente para mim, eu não precisei fazer o TOEFL. Porque a minha época foi na pandemia. Olha só. Então, ao invés do TOEFL, eu tive que realizar 2 matérias de inglês instrumental na universidade em si. Então foi algo que aconteceu para mim e que nem todos vão experienciar dessa forma. Então você deve, né, dar uma estudada, realizar o TOEFL, verificar se no teu programa precisa ter uma nota mínima. Normalmente o que acontece é que se você não tem a nota mínima do TOEFL, eles vão te aceitar, mas você vai ter que fazer esse inglês instrumental. De 2 semestres consecutivos. Agora, caso contrário, você simplesmente não vai precisar fazer essas matérias extras e ir direto para a matéria que convém do seu doutorado, né? Ou do seu programa que você está inserindo. E uma das coisas até que vocês falaram é justamente que quando você está fora, eu, por exemplo, nunca morei fora da casa dos meus pais. E quando eu estava fora e morando lá, né, eu via a providência de Deus de uma forma que eu podia tocar, né? Tanto emocionalmente, quanto financeiramente, quanto psicologicamente. Eu via assim como Deus é bom e a sua, né, misericórdia dura para sempre, e gracioso e bondoso e amoroso. É isso mesmo. Joia, que joia. Estamos chegando ao fim do nosso programa. É uma entrevista diferente, pessoa jovem, trabalhando numa área de ponta, crente no Senhor, e que tem experimentado a bondade de Deus longe de terras brasileiras, né? Com certeza. Stephanie, temos um pouquinho de tempo. Suas considerações finais para os jovens, para os cristãos, o que você tem para finalizar conosco aqui? Eu digo que você pode ir até onde seus sonhos se limitam você de ir. Então, se você sonhar alto e correr atrás disso, né, você consegue. Você deve buscar a bênção do Senhor e se rodear de pessoas que vão te ajudar. Porque eu digo que eu não consegui tudo isso, chegar onde eu cheguei sozinha. Eu tenho, assim,
alta consideração com os meus professores aqui do Amazonas, alta consideração com os meus pais que me aconselharam desde o meu ensino fundamental, ensino médio, eu já sabia, eu quero fazer minha graduação, eu quero fazer meu doutorado fora do país, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E eu corri atrás para chegar no objetivo, né? E ainda, quando você chega em um objetivo, você tem outros objetivos ainda maiores. Então eu digo, coloque os seus planos aos pés do Senhor, ore por eles, busque pessoas que vão te aconselhar e que têm esse conhecimento e corra atrás dos seus sonhos, que Deus na frente sempre, né? E acima de tudo, né? É isso mesmo. Então é isso, estamos terminando então mais uma edição do nosso programa Crer e Pensar, né? Uma fé que pensa e uma razão que crê. Deus possa ter abençoado cada um que tenha assistido, que seja realmente um desafiador para você, o que foi exposto aqui, né? E que possa acrescentar na vida de cada um. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. Mais uma vez, obrigado, Stephanie, pela sua ilustre presença aqui com a gente. Obrigado também, professor Kelson. Nos vemos no próximo programa Crer e Pensar. Até a próxima, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.